Fala, galera! Chegou a hora de nós darmos aquela arrumada, aquela garibada, aquela ajeitada final nas ideias nestas últimas horas que antecedem a prova da primeira fase do 23º Exame Unificado. Chegou a hora dessa matéria tão linda que é Direito Penal aqui no Projeto Último Treino. O Projeto Último Treino feito especialmente para você que já vem aí estudando, se preparando com os nossos cursos regulares, com os nossos cursos de questões aqui no SES, que deu uma recarregada muito grande nas energias com o Revisaço, aquele evento fantástico, o maior evento presencial da história do SES, também transmitido para todo o Brasil, que aconteceu semana passada lá na minha querida cidade de São Paulo, e agora chegou a hora de trazermos as últimas dicas, os últimos bizus para você domingo fazer uma prova excelente, uma prova maravilhosa, resolver já a sua bronca da primeira fase e firme e forte começar a estudar para a segunda fase. E eu separei algumas dicas finais aqui no nosso projeto Último Treino acerca dos crimes em espécie. Você terá na sua prova aí pelo menos uma ou duas questões versando, na parte de penal, claro, versando acerca dos crimes em espécie. Então, tá na hora de garantir essas questões. E o primeiro bizuzinho para você é: cuidado com as situações em que o aborto não caracteriza crime no Brasil. Prestaram atenção na negativa das minhas palavras? A gente está muito acostumado a falar quando o aborto é crime, mas pode ser que a Fundação Getúlio Vargas queira colocar uma casquinha de banana lhe perguntando quando é que o procedimento abortivo não caracterizaria crime em território brasileiro. Pois bem, nós temos três hipóteses, sendo que dessas três hipóteses, duas são normativas, ou seja, estão escritas na letra da lei, no Código Penal, e uma terceira hipótese é supralegal, é de natureza jurisprudencial, decorre de um posicionamento do STF. Mas vamos olhar logo o que é que está escrito no texto normativo. Primeiro, não caracteriza aborto o procedimento realizado para salvar a vida da gestante. Você não tem como reconhecer crime de aborto quando o procedimento foi feito em uma situação limite onde ou o aborto era realizado ou a gestante morria. Essa hipótese é denominada, inclusive, pela doutrina de aborto necessário. Se ligue nessa terminologia. O aborto necessário é o aborto realizado para salvar a vida da gestante. É quando se interrompe o desenvolvimento gestacional para se preservar a vida da mulher. Três detalhezinhos importantes nesta hipótese aqui. Primeiro, em que pese a letra da lei, isso está lá no artigo 128, inciso 1 do Código Penal, em que pese o texto normativo falar, não se pune o aborto praticado por médico quando realizado para salvar a vida da gestante, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são uníssonas em afirmar que esse procedimento, mesmo que não seja feito por um médico, pode ser feito por uma parteira, por um enfermeiro ou até mesmo por alguém que tem um mero conhecimento empírico do procedimento. Qualquer pessoa, ainda que não seja profissional de saúde, se realizar um procedimento abortivo para preservar a vida da gestante, não incorrerá em crime. Estará diante desta hipótese de exclusão de punibilidade. Um outro detalhe, tá, pessoal? A gente escuta muito falar naquelas histórias que antigamente nossas vós contavam. Fulana chegou no hospital e estava numa situação de muito risco e fulana assinou um documento dizendo que era para os médicos deixarem ela morrer, mas salvarem a vida do bebê, salvarem a vida da
criança. Em que pese ser uma história que tem um fundo de demonstração do amor incondicional de uma mãe por um filho muito bonita, mas no universo jurídico brasileiro atual, ela é inaplicável. A escolha neste momento sempre deve ser pela preservação da vida da mãe. Quando nós nos depararmos numa situação limite que ou o aborto é feito ou a gestante morre, a opção sempre deve ser pela preservação da vida da gestante, baseada na lógica jurisprudencial que a mulher ela já tem direitos. Aquele que está para nascer tem expectativa de direitos. E diante dessa dicotomia de bens jurídicos, a única coisa razoável a ser feita é a preservação da vida da mulher. Beleza? Segunda situação em que o aborto não caracteriza crime é no caso da gravidez resultante de estupro. Essa hipótese que está no artigo 128, inciso 2 do Código Penal, é denominada de aborto humanitário. Se a mulher foi vítima de estupro e, em consequência, ou como consequência dessa violência sexual, ela engravidou, caso ela deseje, caso ela queira, ela terá o direito de abortar. Nesta situação, ela deverá efetivamente procurar um médico. No caso da gravidez resultante de estupro, o procedimento abortivo só poderá ser realizado por médico, seguindo os protocolos estabelecidos pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina. Agora tem um detalhe, a letra da lei, o texto normativo diz que se a mulher foi estuprada e está grávida, ela pode abortar. Todavia, o médico que vai realizar esse procedimento abortivo precisa de uma autorização prévia da gestante, desde que precedido de autorização da gestante ou dos seus responsáveis legais. Caso a gestante que foi estuprada, que óbvio ficou grávida porque foi estuprada, seja menor de 18 anos ou incapaz a qualquer título. Então aqui você vai ter que ter cuidado também com duas eventuais pegadinhas. A primeira é, eu já vi cair em prova de primeira fase a seguinte colocação: a mulher que foi estuprada e engravidou, ela deve realizar o procedimento abortivo. Nananina, não. Não é uma obrigatoriedade imputada à mulher, mas sim uma possibilidade jurídica. Caso a mulher deseje, caso a mulher queira, ela autorizará o médico a realizar o procedimento abortivo. Agora, insisto, se essa mulher for menor de 18 anos ou incapaz a qualquer título, é uma oligofrênica, uma pessoa que não está no perfeito estado das suas capacidades mentais, intelectuais, esta mulher precisará da autorização, se for menor ou incapaz, dos seus pais ou responsáveis legais. E um detalhe que muita gente me pergunta: PLGG, no caso do aborto da gravidez resultante de estupro, seria necessária autorização judicial? Não, não é necessária nem autorização judicial prévia, nem autorização judicial posterior. Essas duas hipóteses estão na letra da lei. A terceira hipótese em que o aborto não caracteriza crime deriva do julgamento de uma ADPF pelo Supremo Tribunal Federal. ADPF é a sigla para Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. De novo, ação de descumprimento de preceito fundamental. Mais especificamente aqui eu estou me referindo a ADPF número 54, que foi apreciada pelo Supremo em 2012 e que, a partir dela, nós passamos a ter a autorização
para o aborto legal no caso de gravidez de anencéfalo. Se a mulher comprovar, através de exames clínicos, exames médicos, que ela traz no seu ventre uma gestação de anencéfalo, o anencéfalo é o bebê que desenvolve-se na barriga da mãe sem formar o sistema nervoso central, ou pelo menos a ligação desse sistema nervoso com a coluna cervical. No caso de anencefalia do embrião, a mulher, caso deseje, caso entenda cabível, ela pode procurar um médico e realizar o procedimento abortivo. Então, é possível o aborto no caso da gestação de anencéfalos. Agora, um detalhe, tem muita gente que pergunta, precisa de autorização judicial PLGG? Também não. O aborto, no caso de anencéfalo, não necessita, para ocorrer, de autorização judicial nem prévia, nem posterior. Agora, um último detalhe aqui sobre aborto. Eu tenho escutado muitas pessoas comentarem, e já digo que está errado, já adianto que é um equívoco, o seguinte, a turma diz, no caso de microcefalia, a mulher, se assim o desejar, pode abortar legalmente. Nananina, não. Não existe permissão, frisar a negativa das minhas palavras, não existe permissão para aborto legal no caso de microcefalia, mas apenas no caso de anencefalia. Na anencefalia, entende-se que a criança não conseguirá sobreviver fora do meio intrauterino. Já na hipótese de microcefalia, a criança consegue sobreviver fora da barriga da mãe, com uma série de limitações, de problemas, mas ela consegue sim sobreviver. Essa hipótese prevista para o aborto de anencéfalo pela ADPF número 54 também é denominada de hipótese de aborto humanitário. Pegaram esse bizu sobre aborto? Novo de loja? Mais um bizuzinho sobre a parte especial que eu separei para vocês. Crianças, muito, mas muito cuidado mesmo se sua prova lhe perguntar sobre o momento consumativo, tanto do crime de furto, artigo 155 do Código Penal Brasileiro, subtrair coisa móvel alheia, quanto em relação ao momento consumativo do crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, subtrair coisa móvel alheia com emprego de violência, grave ameaça ou depois de ter reduzido a impossibilidade e a chance de defesa da vítima. Ou em bom português, se sua prova perguntar quando é que o furto e o roubo estarão consumados, o que é que você deve responder? O furto e o roubo se consumam no momento da efetiva subtração da coisa móvel alheia. Vou dizer de novo, no momento da efetiva subtração da coisa móvel alheia. Ainda que o meliante não consiga ter a posse mansa e pacífica do bem, ainda que o agente delituoso sequer consiga folgar, consiga fugir, consiga evadir-se do local da subtração. Esse é o posicionamento amplamente consolidado em face do STJ e do STF, que inclusive seguem a chamada teoria da apreensão. De novo, a teoria da apreensão, também conhecida como teoria da amotion. Se o bem foi efetivamente subtraído, se houve a inversão do ânimos da posse, seja no furto, seja no roubo, estes crimes serão considerados como consumados. Cuidado para a FGV não botar aquela clássica pegadinha. Para que o furto esteja consumado, o meliante precisará ter a posse desvigiada do bem. Está errado. Para que o furto seja consumado, o meliante precisa ter a posse pacífica do bem. Não. Para que o roubo se consume, o meliante precisa conseguir fugir com o bem subtraído. Não.
não é necessária, posse mansa, pacífica e desvigiada. Na hora que houve a simples inversão da posse, o furto ou o roubo já se consumaram. Exemplo, imagine só que eu deixei o meu celular aqui em cima da bancada no estúdio. Dei um intervalo na gravação, saí para tomar um cafezinho. De repente alguma pessoa adentrou o estúdio e subtraiu o meu celular. Catitou, deu a zica, deu a Elza, deu o Ctrl Alt Del, deu o Signal, cabritou o bem, pegou o celular e botou aqui no bolso. Quando vai saindo do estúdio, não saiu ainda. Quando ele vai saindo do estúdio, eu entro, vejo que ele está carregando meu celular e dou o alarme. Eita, macho, velho, que diabo é isso? Deixa o meu celular, vai para onde com o meu celular? Neste caso, este indivíduo incorreu em tese no crime de furto. E esse furto restará consumado. Ele não chegou a sequer sair do local da subtração, mas o furto se consumou na hora que ele pegou o celular. Pegaram o bizu? Teoria da apreensão, também chamada de motion. Agora, cuidado com uma particularidade, cuidado com um detalhe. Nós temos uma modalidade qualificada do crime de roubo que está disciplinada ao teor do artigo 157, parágrafo 3º, mais especificamente a parte final do parágrafo 3º, que é aquilo que nós chamamos genericamente de latrocínio. O que é o latrocínio? É o roubo qualificado pelo resultado morte da vítima, sendo que esta morte é decorrência da violência empregada no contexto da subtração do bem. Para que nós tenhamos o latrocínio, o meliante praticou uma conduta para roubar. No latrocínio, o agente delituoso deu-lhe a butada para roubar a vítima. E no contexto do roubo, ele empregou de uma violência para subtrair o bem. E desta violência, a vítima morreu. É isso que caracteriza o latrocínio. PLGG, me dá um exemplo de latrocínio. Só se for agora, meu patrão. Ligeirinho feito coice de pré-A. Imagine só que o meliante aborda a vítima numa parada de ônibus. Meliante vem com aquela máquina de fazer defunto, com um 3/8, com um revólver, encosta na barriga da vítima. Bora, playboy, perdeu, passa o celular. A vítima faz menção de reagir, o meliante atira e a vítima morre. Neste caso, o que o agente delituoso queria era roubar, era subtrair coisa móvel alheia com emprego de violência. E, no contexto da subtração do bem e como consequência da violência empregada, ele acabou matando a vítima. Isso caracteriza o crime de latrocínio. E onde é que entra a casca de banana? Onde é que entra a pegadinha? O latrocínio, crianças, estará consumado com a morte da vítima, ainda que o meliante não chegue a efetivamente a subtrair a coisa móvel alheia. Isso, inclusive, é matéria sumulada pelo STF. O crime de latrocínio, diz o Supremo, se consuma com a morte da vítima. Se o agente delituoso conseguiu ou não levar o bem, se o agente delituoso conseguiu ou não subtrair a coisa móvel objeto do crime, isso não importa para a consumação do latrocínio. O que interessa é se a vítima morreu ou não. O agente delituoso abordou a vítima, encostou a arma para levar o celular. A vítima reagiu, o meliante atirou. Se a vítima morrer, latrocínio consumado. Se a vítima não morreu, tentativa de latrocínio. E antes que alguém me pergunte, eu já me antecipo. PLGG, latrocínio admite tentativa? Admite. Latrocínio não seria um crime pré-terdoloso, professor? Nananina, não. Latrocínio não é crime pré-terdoloso. Latrocínio é
crime complexo, é crime qualificado pelo resultado. E segundo o posicionamento amplamente consolidado da nossa jurisprudência, os crimes qualificados pelo resultado, a exemplo do latrocínio, admitem sim modalidade tentada. Então, cuidado para não arrar essa besteira na hora da sua prova. A questão diz que o cara foi roubar, empregou de violência e matou a vítima, mas não chegou a levar os bens da vítima. O que nós temos é um latrocínio na modalidade consumada. Beleza? Tranquilo? Primeira de luxo? Pegaram o bizu? Pois bem, o nosso tempo está chegando ao final, mas eu ainda quero lhe falar duas coisas. Uma é uma outra dicasinha agoniada, feito menino novo na porta de cabaré, ligeirinha, ligeirinha, feito língua de fofoqueira para espalhar a história na rua onde mora. Bem ligeirinho. Se ligue, mas muito, muito cuidado mesmo com o crime de furto qualificado, se o objeto do furto for um semovente domesticável de produção. Na verdade, nós temos uma qualificadora no furto, que está lá no parágrafo 6º do artigo 155, e uma qualificadora no delito de receptação, nos termos do artigo 180A, todas as vezes que o objeto ou do furto ou da receptação for um semovente domesticável de produção. O que é um semovente domesticável de produção? É todo animal que seja criado pelo homem com finalidade econômica, com finalidade comercial. Se você cria gado bovino, porco, cabra, galinha, cachorro, gato, o que quer que seja, se você cria para vender, para negociar, para abater e vender a carne. Tem gente, por exemplo, que cria cachorro em canis para que os cães se reproduzem e ele venda os filhotes. Tem gente que cria galinha lá para matar a galinha e vender. Enfim, se você cria qualquer animal com a finalidade econômica, você cria um semovente domesticável de produção. Todas as vezes que o furto ou a receptação tiver por objeto um semovente domesticável de produção, esses crimes serão considerados como qualificados. Agora, Giovanni, eu tenho aqui meu cachorrinho de estimação na minha casa, meu petzinho, que eu crio ele só por afetividade, só porque eu gosto. Se que Deus o livre e guarde ele seja furtado, eu teria a qualificadora que você acabou de citar presente no caso concreto? Não, não teria, porque em que pese ele ser um semovente, ele não é domesticável de produção. Você não cria para finalidades econômicas. Tranquilo? E a última coisa, que meu tempo já está mais do que estourado, é: eu não vou me despedir de vocês ainda, porque vocês vão continuar nos acompanhando amanhã. Hoje, ao longo do dia todo, vocês estão assistindo o último treino. Mas amanhã continua ligado não só nas minhas redes sociais, mas nas redes sociais de todos os professores aqui do portal Exame de Ordem, que a gente vai estar trazendo ainda muita motivação para vocês, trocando aquela vibe, trocando aquela energia positiva, passando aquela força necessária para vocês nessa reta final. Vocês sabem que todos nós, professores aqui, estamos juntos com vocês, estivemos ao longo de toda a preparação e continuamos juntos com vocês hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, véspera da prova, que já é um dia aí de você dar uma desanuviada, uma descansada, no domingo, no dia da prova. E não esquece, terminou a sua prova, fica ligado na mesa redonda aqui do portal Exame de Ordem. Toda a equipe vai comentar as questões para que você já vá dormir no domingo à noite sabendo que acertou, que não acertou e sabendo que conseguiu garantir sua aprovação para a segunda fase do Exame de Ordem. Beleza? Então, muita garra nessa reta final, muita força, que Papai do Céu possa derramar graças na vida de vocês, renovar o seu espírito, fanar aí a sua alma, para que você, nesses últimos instantes, dê a última garibada nos seus estudos, dê a última arrumada nas suas ideias e obtenha a vitória tão esperada e tão merecida agora, nesse próximo domingo. Tranquilo? Continua ligado o dia todo aqui no Projeto Último Treino, porque eu vou ficando por aqui, como sempre, deixando um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.